Olá, boa noite. Boa noite a todas, a todos. Hoje temos uma live bem significativa, né, nesse dia de Páscoa. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre uma luz no fim do túnel, enxergando o futuro com confiança. E aí daqui a pouco a gente vai bater um papo bem leve, ao mesmo tempo que vai possibilitar a gente fazer uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre cada um na sua história, né? Como é que cada um está vivenciando. Boa noite a vocês que estão chegando, Lorena, Adriele, de São Paulo, uma boa noite, Ramone. Então sejam bem-vindas, bem-vindos, Cíntia, minha irmã. Então daqui a pouco a gente começa, vai ser... Eu estou bem ansiosa para o dia de hoje, né, dessa retomada aqui no Instagram, em um dia tão especial, tão significativo para mim, né, porque a Páscoa tem um significado para a humanidade, mas eu tenho alguns momentos que foram marcantes e a Páscoa me traz isso. E então vai ser um bate-papo olhando para todos esses aspectos, né, do renascer, da passagem, e também olhar um pouco para esse túnel, né? De que túnel a gente está falando, né? Oi, Pri, minha amiga Pri, parceira aí da Mentoria Desperte, do Casulo Despertar. Lorena agora que está comigo também nessa parceria, está aqui me dando esse suporte, me apoiando e construindo junto comigo. Oi, Naidinha, Tainara aí de Santa Luz, um abraço, muito bom, que bom ver... Né, nesse momento onde a gente está distante das pessoas, poder se conectar com os amigos, né, poder transmitir alguma vivência que você teve, algum conhecimento e aprender com tudo isso, né? Obrigada, Lorena. E aí é um tempo, né, da gente fazer reflexões, né? É tempo da gente se olhar e olhar para o nosso entorno. E aí esse olhar sobre mim, olhar sobre o mundo, faz a gente crescer enquanto indivíduo, né? E nos torna cada vez mais humano. Tauan, boa noite. Bem-vindo, meu querido. E é isso, gente. Hoje o tema, né, para quem não viu a divulgação, ou, né, para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre uma luz no fim do túnel, e enxergando esse futuro com confiança, né? Que futuro é esse, né, que a gente está falando num momento tão desafiador que a gente está vivenciando na humanidade. E aí a gente traz para o nosso Brasil, né, com tempos tão difíceis, né? Então a gente vai falar daqui a pouco, tem mais pessoas, eu vou aguardando vocês. Enquanto isso, vocês vai aí no aviãozinho, vai convidando outras pessoas, vai convidando os amigos, que vai ser um bate-papo legal. Cada um vai trazendo aqui suas reflexões e a gente vai fazendo uma conversa sobre esse tema, né? Que muitas pessoas têm conversado de outras formas, mas eu trouxe com essa temática, essa imagem do túnel. A Inê, boa noite. Muito bom. Bom, gente, para não atrasar, né, para a gente começar no nosso tempo, primeiro eu quero me apresentar para quem está chegando aqui, quem não me conhece. Eu sou a Aline Oliveira, eu tenho 36 anos e moro em Aracaju. Eu tenho atuado, né, atuo há 15 anos com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de pessoas e processo de desenvolvimento de grupos, comunidades. E tenho feito, eu fiz um vídeo esses dias, né, falando sobre o meu momento. Eu dei essa pausa justamente para melhorar as minhas ferramentas, para de alguma maneira poder acrescentar no que eu já entrego, no que eu já me desenvolvo junto com vocês. Eu atuo com mentoria, né? Eu tenho, desde 2020, eu tenho feito esses programas online de mentoria, né? Do Casulo ao Despertar. Algumas pessoas que estão aqui já participaram desse programa. E também estou retomando com a Mentoria Desperte. E algo que eu estou fazendo agora que está trazendo muito significado para mim é que eu vou trabalhar diretamente com grupos de diversidades, né? Isso tem a ver também com a minha história, tem a ver com a minha biografia, de toda essa minha jornada, né, em todos esses cantos que eu já passei. Então, boa noite para vocês. Boa noite, Queca, minha grande amiga da Ciranda da Paz, Stephanie. Sejam bem-vindas.
Então, gente, vamos falar um pouco sobre, primeiro, por que eu escolhi trazer esse tema no dia de Páscoa, né? No dia que a gente celebra a Páscoa. A Páscoa, ela tem essa possibilidade de você olhar para a sua vida, olhar para esse caminho de transmutar, de renovar, de renascer. E aí, como é que a gente olha para isso de uma forma cada vez mais consciente, né? Como é que eu faço esse processo de renascimento, né? Como é que eu faço esse caminho e tomo consciência dessa transmutação, de toda essa renovação. E aí a gente entende que muitas vezes na nossa história, muitas coisas na nossa vida, né, nas nossas atitudes, tem que morrer para que algo novo chegue, né? Para que essa possibilidade de você renascer a cada dia aconteça. E isso faz com que a gente olhe dia após dia como é que eu estou melhorando, como é que eu estou funcionando nos lugares que eu atuo, né? Quais são as minhas atitudes perante a vida. Então a Páscoa, essa passagem, né? Essa possibilidade de trazer essa imagem para você olhar assim, quantas vezes ou eu fico muito na morte, ou eu não consigo enxergar a vida, né? E a vida, ela tá a todo instante, né? Tudo que a gente toca, tudo que a gente vivencia, ela traz essa possibilidade de você renascer. E aí, essa passagem e esse paralelo com que eu vou trazer sobre o túnel, né? E essa imagem, eu tenho feito várias reflexões sobre o que é que a gente está vivenciando nesse momento. Mas eu vou falar desse momento, mas claro, se a gente for olhar a nossa biografia, quantas vezes a gente se depara dentro de um túnel, né? Quantas vezes a gente não consegue enxergar a luz lá na frente, ou fica paralisado por não saber onde está. Então essa imagem, né? Porque o túnel ele tem a ver com essa passagem também, né? E o túnel, se a gente for olhar o significado, a imagem do túnel, ele é no subterrâneo, né? E se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai olhar o que é mais profundo, o que é mais íntimo, o que está dentro e que eu preciso trabalhar, eu preciso dar passos para que eu chegue e encontre essa luz, né? E esse momento da pandemia, tem muitas pessoas têm me procurado para falar que não está tendo perspectiva, tendo esperança, não está tendo vontade de continuar as coisas que já fazia. E aí essa foi a reflexão, né? Eu acordo muito de madrugada e eu fiquei pensando, né, nesse momento que a gente está vivenciando principalmente, de como a gente está realmente em um grande túnel, né? Se a gente for olhar o que é maior, é um grande túnel, porque a gente está inserido em um contexto, a gente está inserido e vivenciando com outras pessoas, a gente está vivenciando todo esse processo de entendimento de quem eu sou e de quem o outro é, perto de mim, perto das minhas atitudes, perto do que eu possa fazer. E aí a gente fica sempre nessa perspectiva de achar uma luz no fim do túnel, principalmente quando a gente entra num momento de desespero, né, no momento de desesperança, e a gente fica com essa imagem, eu quero achar uma luz no fim do túnel. E aí quando eu falo essa luz no fim do túnel, como é que eu chego, como é que eu enxergo? Às vezes a gente vê tanta luz que tem dificuldade de enxergar, né? Esse é o nosso desafio. Né? Como é que eu possibilito que essa luz chegue? E essa luz, ela pode ser esse futuro que eu estou tanto querendo que ele chegue para mim, mas eu acabo não vivenciando o momento onde eu estou dentro, né? Onde eu estou aqui e no agora. E aí essa vai ser a nossa conversa de hoje, mais ou menos fazer essa imagem, né? Eu dentro de um grande túnel e ao mesmo tempo eu tenho a minha própria história, eu tenho o meu próprio túnel. E esse túnel, gente, muitas vezes ele é sombrio para alguns, ele é apertado para outros. De alguma maneira, pessoas se sentem mais acolhidos quando está ali fechado em uma determinada situação, consciente ou inconscientemente. E aí como é que eu faço um caminho diferente de entender que para que eu possa dar esse passo, algo tem que acontecer antes, né? Para que eu consiga olhar para frente, eu preciso primeiro olhar um pouco para a minha história, né? E aí a gente vai olhar todos os nossos desafios, o nosso passado, né? Sem ficar nele, que esse é o nosso desafio agora com essa pandemia.
Muitas pessoas têm dificuldade de entender que o aqui e agora é o que vai precisar para você desativar algo que já está morto, né? Como é que eu deixo o que já morreu, né? De que maneira eu dou um passo? Ou aprendo com o que eu já vivenciei lá atrás? De que maneira eu faço esse caminho? E aí eu posso sim, né? Isso, Lorena está trazendo que o túnel também pode ser aprisionador. Sim, do momento que eu não consigo olhar, né, onde eu estou. Primeiro eu preciso tomar consciência de onde eu estou, né? Eu estou aqui numa situação X, com os meus desafios, com os meus medos, né, com algo que me possibilita de dar um passo. Se eu tomo essa consciência, me abro para enxergar esse túnel primeiro que é meu, né, essa minha história, essa minha biografia, eu vou conseguir ampliar o olhar para o que é maior, o que é que a vida está me pedindo, né, o que é que eu preciso transformar para que eu possa realmente me conectar com essa luz. Né? Eu preciso me conectar com essa luz, mas para isso eu preciso primeiro olhar para esses brilhos que eu tenho. E aí, gente, quando eu falo nessa luz sua, nessa luz interior, quantas vezes eu com medo, eu deixei de iniciar algo que para mim era precioso. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Eu tenho um sonho de realizar uma meta, mas eu fico aprisionado, como Lorena trouxe, no meu túnel. Eu fico com medo de chegar nessa luz, porque muitas vezes a gente tem medo de chegar na luz e não dar conta do que vê. E aí, esse não dar conta é o medo de falhar, é o medo de errar, né? É esse medo do julgamento, é o medo de não poder ser quem você é, que a gente está falando de perguntas que vêm quando você está nesse grande túnel e nesse pequeno túnel que é mais seu, né? Então, quando você olha para dentro e olha para fora, você precisa fazer a pergunta, né? Para que eu estou aqui, né? O que é que eu vim fazer nessa vida, nessa esfera com essas pessoas, para que eu possa, de fato, fazer algo com propósito, né? E tem muitas perguntas que, ao mesmo tempo que ela vem, ela trava, porque você já faz uma pergunta nesse túnel, né? nesse seu íntimo, que impossibilita de você dar o passo. Então você pode dizer assim, mas eu não vou conseguir fazer isso porque eu sou uma pessoa X. Eu não vou conseguir fazer isso porque eu sou uma pessoa que não consegue lidar com tal situação. Quando você já vai fazendo isso, você já elimina a possibilidade de encontrar essa luz, né? Esse potencial que é seu. E é muito difícil a gente falar do nosso potencial, é muito difícil falar da nossa luz. É muito difícil porque a gente está acostumado, né, nessa dinâmica do dia a dia, a sempre estar olhando para o lado muitas vezes negativo da situação, de mim mesma. Quando a gente está num momento desesperador sem enxergar a luz, a gente não consegue enxergar a luz do outro. Então, como é que eu vou enxergar um futuro, ter confiança no futuro, se dentro de mim eu estou vazio, né? Se dentro de mim eu não consigo enxergar uma força, que é essa força que vai me possibilitar dar o passo, né? Então, quando eu olho para essa dinâmica de olhar para a humanidade, e olhar para mim, aí está o nosso ponto de encontro para o nosso processo de desenvolvimento. Eu consigo me enxergar, eu consigo entender quais são as questões que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Eu preciso olhar para o meu entorno, né, para as pessoas. A gente está desafiado, né, eu já falei em outro momento, a gente está desafiado em muitas vezes, e nesse momento da pandemia, de se distanciar das pessoas, se distanciar, né, dos nossos amigos, do nosso trabalho, né, quem teve que fazer todo esse processo de mudança. E aí, ao mesmo tempo, quando você faz isso, você pode cair, né, em um vazio, se você não olha para o que é maior, para o que é maior. Então, esse desvendar de você mesma, esse trazer luz de quem você é e enxergar suas sombras, porque a gente tem sombra também, né? A gente está falando de uma luz no fim do túnel, mas a gente precisa também olhar para o que é que a gente tem de sombra. E essa sombra é transformadora, porque ela traz a luz, né? Ela dá essa possibilidade. E aí eu posso fazer isso. Eu posso, com coragem,
Porque aí a coragem, gente, não é a ausência do medo. A coragem é de uma forma muito autêntica, muito verdadeira com você mesma. Porque não é para o outro que você tem que falar, na maioria das vezes a verdade. É você com você mesma, né? Consigo mesma. Então é como você vai fazer esse caminho de olhar para a sua luz, enxergar toda essa possibilidade, olhar os medos que você tem para dar um passo na vida, né? Para olhar o que a vida está te pedindo. E aí, ao mesmo tempo, você conseguir enxergar também que você está em um contexto, que você está inserido em um lugar, você faz parte do todo. Não adianta a gente ficar só no nosso túnel, né? Preso nas minhas questões, ou preso nas questões do outro e não olho para mim. E aí, se eu faço esses dois lugares, né? Ou eu fico muito para fora, ou eu fico dentro a ponto de não enxergar possibilidades de saída, ou de melhoria, ou de mudança, de renascimento, que é o que a gente está falando hoje, né? De se transmutar, eu não vou conseguir olhar o que eu tenho, qual é o meu papel no mundo. E às vezes meu papel no mundo é colocar algo muito bonito que eu tenho para oferecer. Às vezes meu papel no mundo é eu que gosto muito de trabalhar com arte, e o meu medo é tão grande que eu não coloco a arte para ajudar as pessoas lá fora. E isso vai me possibilitar ou impossibilitar de realmente chegar nesse futuro. Porque aí eu fico ou lá atrás, ou não consigo me conectar com esse momento, né, que a gente está vivenciando dentro desse túnel, e aí muito menos enxergar esse caminho, né, lá fora, né, enxergar essa luz. Podem trazer perguntas, tá, gente? Eu tô aqui falando, né, mas para ser realmente um bate-papo. Eu tô trazendo umas imagens, né, do que eu tenho vivenciado, experimentado comigo, né, com os espaços onde eu atuo e vivenciando cada vez mais nesse momento da pandemia. Para mim tá sendo um momento bem desafiador e ao mesmo tempo transformador. Lorena trouxe que essa sombra nos apoia a enfrentar nossos medos para mudar. Isso mesmo, Lorena. Por isso que é importante também olhar a sombra. Se eu fico só sempre buscando a luz, né? Eu tenho que achar uma luz. Se eu fico sempre querendo encontrar luz e não olho para o que eu tenho de sombra, de desafios, e essa sombra eu posso verdadeiramente entender, nossa, eu sou uma pessoa que procrastina tudo que eu quero realizar. Eu digo que vou fazer hoje e faço amanhã. Ou então, a minha sombra pode ser esse medo de falhar, né? Que desafios eu tenho que entender, né? Esse medo do julgamento, né? Quando eu tenho medo de falhar, porque eu tenho algum medo de algum julgamento, né? Em algum momento da minha biografia, da minha história, eu vivenciei isso e de alguma maneira eu acabo travando nos meus processos. Então, olhar para a sombra é olhar para a possibilidade de mudança. Quando eu não olho, eu não me transformo, eu não faço esse caminho de renascer, eu não faço esse caminho de passagem, né? E esse contato, né? Esse contato com esse presente vai te ajudar de fato a vivenciar a luz, porque a luz a gente fica esperando, mas na verdade a gente vivencia ela a cada passo que a gente dá. A cada passo que eu consigo dar, eu estou vivenciando o meu futuro, né? É como se hoje eu acordasse, agora e eu decido, porque tudo é escolha. Obrigada, Pri. Somos todos sábios, né? A gente está aqui nesse mundo para aprender e para desenvolver, né? Então, eu posso acordar e decidir ficar do mesmo jeito que eu estava antes da pandemia, por exemplo, né? E muitas vezes isso facilita a nossa sombra, né? Ela vai ficar mais forte nesse momento. Agora, se eu acordo e digo, hoje eu decidi levantar e fazer algo diferente do que eu fiz ontem, eu já estou no futuro, né? Porque ontem eu já estava parada. Se hoje eu faço algo, essa é a luz, né? Barone, meu amigo Barone, Giovanni, as mulheres foram no sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Foram as primeiras que viram a luz da ressurreição. Ai, que maravilha! Nós mulheres, né, essa força da mulher, né? Essa possibilidade de enxergar a luz onde tá desafiador, né? Na morte, né? Como foi essa imagem do Cristo. Então, o futuro é como eu construo agora.
Tem uma outra imagem que eu tenho, né, pensado, vivenciado, que quando a gente toma uma decisão, se a gente não tem essa consciência de que eu faço parte desse enxergar luz, porque eu que vou proporcionar essa luz chegar, eu fico preso e muitas vezes é como se eu não conseguisse, de fato, querer olhar essa luz. Não sei se está ficando claro, mas é assim, quando eu não dou o passo, e muitas vezes o medo me impede de querer ver a luz, porque algo grandioso pode acontecer comigo. E esse grandioso pode ser um grande desafio também. Pode ser eu me colocar nos avessos, né? Pode ser eu ter que me despir para que eu encontre esse lugar de luz, né? Então, às vezes, eu prefiro não vivenciar, paralisar. Eu fico numa polaridade, né? Entre algo que eu já consigo controlar ou um outro lugar que é descobrir e arriscar caminhos novos. Esses dois lugares também impede da gente construir esse futuro, né? Construir essa luz e ter confiança, né? De que vai dar certo. E eu só vou ter confiança que vai dar certo porque eu decido que vai dar certo. E embora, claro, né, assim, a gente está vivenciando uma coisa que é externa, mas ao mesmo tempo que tem a ver comigo. Né? Porque não é à toa que eu estou aqui nesse momento com essas pessoas, né? com todo esse caminho que eu cruzei, que eu tracei, que eu me lancei no mundo para chegar aqui. Então, se a gente olha a pandemia, isso é algo que está na humanidade, é algo que faz parte da minha vida, não é algo que está puramente externo. E aí, esse faz parte da minha vida significa que eu preciso olhar para isso que está chegando, para mim, porque chegou para mim também, né? Não é só o outro que está passando por desafios, eu também estou passando pelos meus desafios, e assim eu consigo enxergar para que eu possa me melhorar, né? E aí esse lugar de enxergar que eu tenho a fórmula, né? A gente não tem respostas aqui. Eu não sei como dizer para vocês, como é que vocês vão enxergar essa luz no fim do túnel. Eu posso dizer para vocês que essa luz no fim do túnel tem a ver com as minhas atitudes e como eu estou vivenciando esse túnel, e tem a ver com esse meu caminho de olhar esse grande túnel. Eu não posso ficar, gente, só no grande túnel, só olhando para fora, e nem posso ficar só olhando para dentro do meu pequeno túnel, né? Então, na verdade, não é nem pequeno túnel, é do meu túnel único, que é minha história, né? Então, eu não posso ficar nesses dois lugares, eu preciso fazer um ponto de equilíbrio aí, um caminho de equilibrar. Eu com o outro, né? A gente sempre fala eu, tu. E esse eu e tu é o que faz com que a gente construa junto esse lugar, enxergar esse longe, né? Parece que está longe, mas ele está aqui. Oi, Ale, boa noite, minha querida. Ale fez mentoria comigo, na mentoria Desperte, foi um processo muito lindo, muito rico. Obrigada pela participação, Ale. Pri traz que cada um sabe qual o caminho, mas é preciso coragem para agir. Isso mesmo, Pri. E aí, como eu falei, né, a coragem para agir tem a ver com você realmente enxergar os seus desafios. Coragem para agir, gente, não é se jogar sem essa consciência. Coragem para agir é mesmo sabendo que eu tenho medo de me lançar no novo, mesmo assim eu arrisco. Eu arrisco com tudo que eu tenho. Aí sim eu começo a desvendar essa luz. Momento onde temos forças externas. Os momentos que a gente tem forças externas, Márcia, é quando a gente olha para fora e consegue, por exemplo, pelo menos a imagem que eu tenho, compartilhar com um outro indivíduo, é o apoio externo, é eu poder possibilitar que o outro também se desenvolva. Como é que eu faço com que o outro se desenvolva? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou ganhando, né? E por outro lado, como é que eu busco, como é que eu faço esse caminho também de olhar para o entorno, né? Para o que está acontecendo à minha volta. Está acontecendo aí um grande problema aí
na pandemia, de fome, né? Como é que esse olhar, esse lugar externo me fortalece internamente? Como é que eu dou o passo para ajudar o outro que está do meu lado? Ou como é que eu também peço ajuda para o outro? Que muitas vezes a gente precisa abrir-se para essa vulnerabilidade de dizer, eu não estou dando conta agora, sozinha, e preciso de apoio, preciso de uma ajuda. Então esse externo me conecta e fortalece a minha força interior, né? A coragem de olhar para o túnel é um começo, é isso mesmo. E quando, né, Márcia, assim, só para fechar essa imagem, quando esse externo, né, o que está dentro para fora está dentro. Por isso que a gente precisa olhar para o túnel que eu estou, se eu estou muito fechado nesse túnel, se eu estou aberto a olhar para o que está no meu entorno, como essa via de mão dupla, né? Onde tem momentos em que eu estou doando e tem momentos que eu estou recebendo. E ter essa consciência do que eu tenho que, né? O que eu preciso doar e o que eu preciso receber é um ponto-chave para a gente se fortalecer. E aí no externo vai ser isso, né? Eu olhar para quem está ao meu redor, seja para apoiar, seja para receber. E se conectar com esse mundo, né? Assim, o universo, né? Com a natureza, eu estou num momento desafiador, eu vou para um espaço onde aquilo me fortalece, né? Onde eu senti o cheiro da árvore me fortalece. Quando, né, nesse momento a gente está podendo ter as pessoas próximas, né, para abraçar, mas quando eu olho, ligo para alguém e sei que aquela pessoa pode me apoiar. Quando eu encaro, né, que eu preciso de um apoio, quando eu tomo consciência disso. O que posso fazer neste momento para mim e para o outro? Boa pergunta, Márcia. Esse é o chamado que eu tenho principalmente para hoje, né? Então, assim, como é que eu me percebo dentro desse túnel? Como é que eu consigo olhar para a luz das outras pessoas? Porque, assim, para eu ajudar o outro, eu preciso enxergar que o outro também tem luz, né? E que ele tem sombra, mas que ele tem luz, que ele tem os dois, que o outro, que é um ser humano tal como eu. Claro que cada um com a sua história, com a sua biografia. Então essa pergunta que Márcia está trazendo, assim, como é que eu posso fazer para mim e para o outro, se conecte, né? Nesse primeiro momento, se conecte com os seus principais desafios, ou com a sua luz, com o seu potencial. E tente enxergar o que está fora de você. Se você enxerga o que está fora também, você consegue olhar, né, quem está precisando, né, você não passa despercebido. Porque é mais fácil passar despercebido, porque eu já estou com tanto desafio, né, ainda vou olhar para outra pessoa, né, como é que isso acontece. Então, são perguntas que a gente precisa fazer, né? São momentos de reflexão que quando foi muito forte para mim quando eu pensei nesse túnel, né? Porque eu tava eu tinha acabado de ver um noticiário, né, de um dia da pandemia que teve um maior número de mortes. E eu fiz, sabe aquele momento que a gente diz eureka, né? Assim, nossa, mas é isso. Nossa, por que eu não... A gente vai fazendo as coisas, mas não toma tanta consciência. E eu percebi que se a gente for olhar para o grande túnel, como eu falei antes, né, para esse grande, essa coisa que é maior, que é a humanidade, se eu não me enxergar, né, primeiro eu preciso me enxergar, fazer um processo interno, enxergar a minha luz e minha sombra, olhar o processo que eu preciso transformar, trabalhar, e não conseguir enxergar quem está no meu entorno ou expandir isso para a comunidade, para a humanidade, a gente não consegue chegar nesse futuro que a gente deseja tanto. E aí, como você está se preparando para esse futuro que você que está construindo, né? E se a gente fala assim, muita gente tem dito assim, veja a hora dessa pandemia acabar, né? Eu já falei muito, veja a hora dessa pandemia acabar. Mas a outra pergunta que tem que fazer é como que eu me preparo para um pós-pandemia, né? Se eu não olhar para como eu estou construindo agora, esse pós-pandemia pode ser mais, né, assim, ele pode ser mais desastroso ainda. Porque eu vou me deparar com muita coisa que já aconteceu, né? Com muitas vidas que já se foram, com pessoas sem trabalho, com várias coisas. E aí, olhando para a minha história, o que é que eu não consegui trabalhar. Aí acaba a pandemia e eu estou no mesmo lugar. E eu não dei o passo para conseguir
enxergar, ver essa luz, né? E confiar que vai chegar, né? Confiar que eu estou sozinho, né? Sozinha nesse mundo. Confiar que eu tenho um papel no mundo, eu tenho o meu lugar nesse mundo. Olha como isso é bonito, imagina. Se eu tenho essa consciência que eu tenho o meu lugar no mundo, e eu amplio que cada um ser tem o seu lugar, eu posso fazer eu posso sim mudar, transformar, transmutar dentro de mim algo que eu preciso melhorar, e aí eu consigo enxergar a luz do outro, eu consigo dar esse passo. Bom, não sei quanto é que está o tempo, mas eu queria trazer um pouco da imagem, né? Assim, eu estou trazendo um pouco desse momento enquanto eu estou no túnel, né? Então, esses espaços vazios, esses espaços que precisam ser preenchidos e ao mesmo tempo algumas coisas que eu preciso deixar para trás, né? Às vezes, como é que eu vou transitar nesses dois lugares do vazio e do cheio, né? O que é que eu preciso realmente deixar morrer, o que é que eu preciso... Se eu não deixo morrer, algo não nasce, né? Então, como é que eu olho para esse momento? Lorena traz que é importante o exercício da humildade para conseguir isso, reconhecer a vulnerabilidade, padrões, isso mesmo, Lorena. Quando eu estou trazendo essa imagem mesmo, de abertamente encarar os meus próprios desafios, né? De abertamente entender que tá tudo certo, gente. Quando eu digo tá tudo certo, esse ser sou eu. Eu preciso reconhecer esse ser humano que eu sou, enxergar esse ser humano que eu sou da forma mais bonita possível, né? Da forma mais bonita possível. Enxergar que esse ser humano tem situações que ele pode sim transformar, porque nós somos seres, né, mutáveis, a gente tem essa possibilidade de mudança que é a nossa maior riqueza, né? Essa liberdade, esse livre-arbítrio de poder tomar decisões todos os dias. A todo tempo a gente está decidindo. Quando eu paraliso, eu também estou decidindo, né? Eu estou decidindo consciente ou inconscientemente não dar o passo, né? Por muitas questões, por uma série de questões que cada um que sabe, né? A dor e a delícia de ser quem é, né? Como diz a música, né? Então, esse caminho de olhar para mim com amor, né? Com todos os meus desafios, as lacunas que eu tenho, mas com todo o meu potencial, com certeza vai me ajudar a olhar para o outro também dessa forma, genuína, verdadeira e amorosa. E aí eu posso, sim, pegar na mão e nesse grande túnel confiar que tudo vai dar certo no final, né? Que tudo vai dar certo, que as coisas acontecem porque tem que acontecer comigo de alguma maneira, e porque se eu faço parte desse grande contexto, é porque não é por acaso, né? É porque tinha que ser comigo, tinha que ser do meu jeito aqui, nesse momento. E aí, uma das coisas que eu trago na mentoria Desperte, né, quando eu construí, é que esse coragem para agir que Priscila trouxe, né, e Lorena, né, nessa perspectiva de ter coragem, quantas vezes a gente é assertivo, né, na nossa decisão, né? Quantas vezes eu tomo uma decisão consciente do que eu preciso, mas consciente que o que eu faço tem um impacto lá fora. Porque se eu fico em casa dormindo, paralisado, sem fazer nada, isso impacta de alguma maneira lá fora. Porque eu não estou trazendo o meu brilho lá fora. Então, quando eu deixo de brilhar, lá vai ficar, né? Vai diminuir o tom da luz, né? Quando eu deixo o meu medo tomar conta de mim e eu não consigo me colocar de uma forma diferente na vida, eu impossibilito que o outro também faça isso. É muito incrível como a gente toma consciência disso, né? Se eu tenho consciência que eu parado ou agindo impacta lá no mundo, eu tenho consciência de que futuro é esse que eu estou falando.
né? Eu tenho consciência de que se eu estou plantando, e isso pode demorar, e a gente fala de um processo, né? Barone está aí, Marcione está aí, que vivencia esse processo, né? Do cultivado, do plantar, e outras pessoas também que estão aqui, mas nesse lugar que tem um tempo para isso, né? Eu tenho um tempo para que isso aconteça. E aí eu vou me perdendo nesse tempo porque, de alguma maneira, eu não estou entendendo que eu faço parte disso tudo que está acontecendo. Ah, mas é problema meu isso acontecer. Se eu quero ficar paralisada, eu fico. E é isso mesmo. E eu posso sim ficar paralisada. É uma escolha e uma decisão. Isso vai impactar na sua vida diretamente, né? Porque você pode perder oportunidades de vivenciar outras coisas, de crescer. Mas com certeza, você paralisado, você também vai impactar lá fora. Com ou sem consciência. Eu me movo e o mundo também move, né? É isso mesmo. E aí Keka traz que o reconhecimento do meu potencial está diretamente interligado ao reconhecimento do potencial do outro. Nós necessitamos, isso mesmo, Keka. Isso tem a ver, né? Keka sempre fala sobre cultura de paz, né? Eu só posso ser feliz se o outro que está do meu lado também seja feliz, né? Não adianta eu ficar no meu mundinho bonitinho, feliz da vida, com dinheiro, com comida, se o outro que está do meu lado também não está. Isso a gente não consegue vivenciar a felicidade dessa forma, né? Então, olhar nesse contexto. Que live necessária vai ficar gravada assim, Pri. Espero que eu consiga gravar aqui. Nunca mais eu estive aqui no Instagram, mas vai ficar gravado para quem vocês puderem indicar outras pessoas para assistir, para fazer essas reflexões, né? Então, esse é o tema, né, que eu estou trazendo, e vocês podem trazer perguntas, está aberto para perguntas também, além dessas reflexões, está sendo maravilhosa aqui com vocês, né, então, se tiver alguma indagação que queira compartilhar aqui no grupo, vai ser bem legal. Boa noite, Diana, é isso mesmo, pensar local, agir global. E aí, gente, para fechar a nossa conversa, a não ser que vocês tragam algumas perguntas, né? Eu quis mais abrir esse espaço para a gente, né, ampliar o olhar, né? Engraçado, Lorena, que você está trazendo, somos uma grande teia, né? Eu estava me organizando, aí eu pensei na imagem do túnel, eu disse, nossa, mas a gente tá interligado, né? A gente tá assim nessa grande teia. Eu sou responsável por mim, sou responsável pelo outro, mesmo que esse outro não faça parte, né, do meu grupinho aqui, né? Eu faço parte de todo o processo. E aí, olhando para essa nossa biografia, eu vou fazer algumas indagações para vocês, né? Então, como é que, de alguma maneira, eu consigo fortalecer as minhas ações, né? Então, agora a gente vai olhar para esse futuro cada vez mais, né? Assim, como é que eu olho para esse futuro? Eu já trouxe há pouco, mas uma reflexão que eu vou trazer para vocês, né? É que para você conseguir ter confiança nesse futuro, a gente precisa viver o aqui e o agora, né? A gente está vivendo um momento que o aqui e agora ele está sendo essencial para o nosso processo de desenvolvimento, né? Eu estou sendo desafiada a cuidar de mim para que o outro seja cuidado, né? Fique em casa, né, gente? Esse recado que todo mundo tá falando, hashtag fique em casa, mas não é só ficar em casa que a gente tá falando, né? Como que eu olho para esse futuro a partir das minhas ações. E isso de uma forma muito leve, porque a gente já está vivenciando um momento muito desafiador, muito pesado, né, da humanidade do Brasil, né? A gente está vivenciando isso muito forte, né? Cada um do seu jeito, né? Por isso que esse grande túnel, esses locais que cada um está, né? Cada um está vivenciando de alguma maneira diferente. Embora a gente esteja num grande contexto, mas a biografia de cada um, a história de cada um é sentida de forma diferente. Então faz uma pergunta para você, né? E eu tenho feito para mim, para que eu consiga enxergar esse futuro, qual é o passo que eu preciso dar na minha vida, né? Para que eu consiga enxergar um futuro com esperança, qual é o passo que eu preciso dar para que essa esperança ela expanda para outras pessoas, para outros lugares? Porque tem muita gente que também está sem esperança.
Muita gente que não tem tempo de estar aqui conversando com a gente e não está tendo essa possibilidade dessa troca, né? Quais são os meus desafios agora? O que é que eu tenho que deixar morrer, né? E qual é o meu desafio de deixar nascer todo dia algo em mim? Como é que eu faço esse caminho? É um processo de olhar esse íntimo, né? Esse subterrâneo do túnel, né? Olhar o que está por baixo. E eu olho para o que eu preciso, eu vou ser agraciado pela minha transformação, e isso vai impactar na transformação do mundo. Olha que bonito. Se eu tomar consciência disso, nossa, o fato de eu fazer isso que parece ser pequeno vai impactar grandemente na vida de outra pessoa. E aí, para você enxergar a sua luz, né, para você se fortalecer, né, de olhar para esse brilho seu, Keka trouxe aí já, né, qual é o meu brilho, né? O que é que eu estou deixando de brilhar no mundo? Porque se eu não estou brilhando, alguém está ficando sem luz também. Além de mim, tem outra pessoa, né? Outras pessoas, tem o entorno, né? Qual é o meu brilho? Aí quando eu olho para o meu brilho, qual é a minha sombra? O que é que está me impedindo de fazer esse caminho de equilibrar entre luz e sombra? E bem mais prático, qual é o passo que eu tenho que dar? Qual é o primeiro passo? Se a gente dá o primeiro passo, a gente consegue dar os outros, né? Gradativamente na nossa história. Mas qual é o passo que eu tenho que dar? É o medo que eu preciso trabalhar em mim, né? Isso, Lorena, olhar com generosidade é muito transformador. Não é com peso, não é com culpa. Eu não tenho que olhar para os meus desafios com culpa. E eu não posso olhar com o meu brilho a ponto de não olhar mais o brilho do outro, ficar só em mim, né? E aí a gente pode trazer essa imagem de se apaixonar por você mesmo e não enxergar o seu entorno. Então, olha esse brilho com generosidade, como a Lorena está trazendo. O que é que eu tenho que é bom que eu posso colocar à disposição do mundo? Ou, ao mesmo tempo, o que é que eu não estou deixando brilhar em mim? O que é que eu estou deixando preso aí dentro de mim que está impossibilitando de eu enxergar essa luz no fim do túnel, né? Porque essa luz no fim do túnel, ela é um caminho, né, gente? Não é só eu olhar de longe e ver uma luz. Para eu ver a luz, eu preciso dar um passo, né? Então, em relação ao próximo, amiga, sabe que as pessoas sempre foram contínuas, o caminho sempre soube seguir. Então, faz essa pergunta para você. O que é que não está brilhando em mim? O que é que eu estou deixando de brilhar? E, ao mesmo tempo, o que é que está impedindo de dar o passo? Será que eu estou com medo de me colocar no mundo? Será que eu estou com medo de mostrar aquele projeto que está guardado lá antes da pandemia? Será que eu estou com medo de, na hora que eu realizar algo, dar errado e eu não conseguir voltar? Porque o dar errado, gente, é uma forma de como eu vejo a vida. O arriscar, ele faz parte da vida. E eu só vou saber se deu certo ou não se eu me lançar, né? E eu também posso dizer assim, o que é que eu preciso realmente deixar para trás na minha história que está me atrapalhando de enxergar essa luz que eu preciso, que o mundo precisa. E aí a gente vai se encaminhando para um caminho de esperança, né? Vai se encaminhando para esse lugar da esperança. Eu entendo que eu preciso trabalhar isso em mim. Eu percebo que para trabalhar isso em mim eu vou precisar dar esse passo. A partir desse passo, eu tô conscientemente sabendo que eu estou fazendo um caminho. Porque o caminho só se faz caminhando, né? Então, a esperança, ela mora dentro, né? Ela mora dentro. E ela só vai ficar viva, né? Ela só vai ter essa força se de alguma maneira eu transformar algo dentro de mim, né? Então, como é que eu faço esse caminho, né? De fato, e me reconstruindo a cada dia e renascendo a cada dia, para que esse túnel ele não fique sombrio, né? Ele seja um túnel que faz parte, né, da minha trajetória. Pode ser um túnel mais apertado,
pode ser um túnel mais amplo, mais aberto, mas esse é o túnel que eu preciso olhar. Às vezes eu fico no túnel apertado e sempre querendo um túnel aberto. Mas eu queria um túnel aberto, mas não olha esse lugar que você está para saber como você vai, que passo você vai dar para que isso se amplie, né? Para que passo você precisa dar para que você consiga ir se achando naquele lugar que para você está apertado, que pode ser a sua história, que pode ser algo que você não conseguiu realizar, pode ser o seu propósito que você não consegue se conectar. Como é que eu sei o que é que eu quero ser na vida? Como é que eu me conecto com o meu propósito, né? Como é que eu me conecto com a minha missão de vida? E aí eu só posso me conectar com a minha missão de vida se eu vou entendendo esse lugar que eu estou. A minha história, os meus desafios, o meu processo de resiliência quando acontece algo e eu levanto e eu retomo a vida. Então, se eu enxergo esse túnel, eu já dei lugar para a luz entrar. Se eu não enxergo esse lugar que eu estou inserido e não enxergo o que está maior, é muito difícil encontrar essa esperança. E a gente está aqui para ser feliz, gente. A gente está aqui para vivenciar o amor, para doar amor, para receber, cada um com a sua história. Eu não recebi amor, mas eu quero dar amor. Né? Eu posso fazer esse caminho. Né? Nem sempre a gente dá o que a gente... Né? Assim, às vezes na minha biografia, na minha história, eu não recebi muita coisa. Mas eu posso fazer um caminho diferente do que eu não recebi. E também posso aprender com o que eu não recebi. Eu não recebi amor, mas eu quero transformar isso, eu quero ampliar isso para o mundo. Né? Então, obrigada, Lorena, obrigada, gratidão. Né? E é isso, gente. Eu acho que se ninguém tem mais alguma pergunta, algo a trazer, eu vou fechando aqui. Só trazer para vocês que para mim foi muito especial trazer esse tema, né? Que vocês saiam com essa imagem, né, da luz que você tem, dessa possibilidade de você levar essa luz para fora, de você enxergar, e que esse futuro, essa confiança no futuro, tem a ver com tudo que você veio realizar aqui na vida, né? Que é muito bom olhar para o futuro com confiança, quando eu confio que eu faço parte dessa grande transformação da humanidade. E quando eu também tenho consciência de que o outro também faz parte dessa luz, né? É um encontro, né? É um encontro muito, muito, muito bonito, né? Para a gente olhar agora para esse futuro de uma forma mais leve, né? Todos os dias a gente recebe a notícia de quantas mortes por dia, de quantas pessoas estão passando por desafios. É bom olhar para isso com o coração, de dizer assim, o que é que eu posso fazer por mim e pelo outro. E, gente, não tem ação melhor que a outra. A ação que você faça, aparentemente pequena, porque cada passo que a gente dá, cada ação que a gente realiza, ela se torna grande quando ela é genuína, quando ela é feita com amor, né? Então, cada ação que a gente faz por mim, isso reverbera lá fora e eu recebo isso de volta para mim, né? Então, que essa Páscoa seja, né? Oi, Queca, obrigada, muito obrigada, gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. Eu vou trazer mais 2 temas, 2 lives que serão, para mim são incríveis, assim, cada construção de uma reflexão, né, quando cai a ficha de algumas coisas, quando eu vivencio algo e eu tenho essa vontade de compartilhar. Dia 8 vai ter uma live muito linda sobre o espelho, né, o que é que reflete em mim, né, e eu vou estar divulgando, então aguardo vocês, vai ser algo muito precioso para a gente assistir, para a gente conversar, bater um papo aqui. Obrigada, Diana, obrigada, Lorena, por todo esse apoio, Priscila, todas as pessoas que de alguma maneira todo mundo aqui faz parte da minha história, né, de alguma forma. Então, eu sou o reflexo de vocês, vocês é o reflexo de mim, a gente tá nessa teia, tá, gente? Estou aqui só como instrumento para trabalhar o que a gente precisa pensar. Então, muito obrigada.
Fiquem atentos no meu Instagram. Eu vou estar lançando mais uma live no dia 8, vou estar divulgando, e tem outra live também, para a gente fazer um processo de reflexão, escolher para se fortalecer. E vou estar, como eu estou lançando, né, como eu falei no primeiro vídeo, a mentoria Desperte Novamente, para quem quer, como Márcia trouxe, né, como é que a gente também encontra esses apoios externos. A gente pode, sim, se apoiar no outro, buscar apoio no outro, quando eu não estou conseguindo tirar essa venda, né, de mim, quando eu não estou conseguindo ampliar esse meu olhar, eu posso, sim, ter o apoio de outra pessoa que possa me ajudar a também caminhar, né, fazer essa caminhada, né, juntos, né. Muito obrigada, Lê, obrigada, gente, uma boa noite. Uma linda Páscoa para vocês, que essa Páscoa seja diária, que a cada dia a gente tenha essa possibilidade de renascer, de renovar, né? Dia após dia. Toda vez que eu acordo com essa vontade de fazer algo diferente hoje, eu estou renascendo, eu estou fazendo esse caminho, que é um caminho, né, consciente do meu lugar aqui no mundo, dessa forma de transmutação e de transformação. Boa noite para todos vocês. Avisa outras pessoas sobre essa live, manda olhar, vai ficar no meu Instagram e compartilha, isso é para o mundo, tá bom? Gratidão, boa noite.